Alô, testando som, alô, hangout, corta, para. Começar aqui a gravar Beleza. nossa aula, certo? Graças a Deus que é 5 questões. Todo mundo vai ser padrão, vai ser 5 questões, pessoal. A gente conversou, estamos diminuindo, estamos tentando facilitar o máximo. Aproveitem. Quando voltar vai ser diferente, certo? Eita, Essa prova de mestrado pesquisada vai ser só massa. dá até medo de voltar. Não, ninguém vai massacrar você não, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Ei, professor. Oi. Professor, sobre o portal do aluno, nem todas as notas estão nele ainda, né? Não tem todas as notas. E alguns professores, infelizmente, deixaram o material lá e ainda não Ah, pegaram. não acredito. Nem todo mundo corrigiu a prova, né? Então, infelizmente, tá lá. Mas eu corrigi e coloquei já, certo? E a prova que vocês fizerem, automaticamente vocês vão receber a nota. Então, já sabe que são só 2 notas, parcial e bimestral. Ok? Pessoal, esse capítulo 5, ele é um capítulo específico para a membrana plasmática. Então, a gente vai estudar a célula inteira, né? Mas agora a gente vai ver só a membrana plasmática. Ok? Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, ó. Nós temos as células vegetais. Eu coloquei aqui um exemplozinho aqui, tá vendo? Está dançando na tela de vocês. É uma célula vegetal. E aqui do lado é um exemplo de uma célula animal. Ok? Qual é a grande diferença dessas células? Parede celular? Exatamente. Todas as células têm membrana. Todas as células têm membrana. Essa camada aqui, você imagina uma bola de encher, por exemplo, a bexiga, ok? Você enche de ar, você sabe que dentro tem ar e fora tem ar, mas tem uma camada que protege esse ar de dentro, que é a bexiga. Então, da mesma forma, é a célula tem uma camadinha, certo? Que separa o que tem dentro da célula, que a gente chama intracelular, certo? Intracelular, deixa eu colocar aqui. Professor, Opa. explica de novo, por favor. É que comecei a conectar agora o coisa aqui. Certíssimo. Certo? Então vamos lá. Extracelular. Então tem essas duas palavrinhas aqui para a gente começar. Certo? Ó, quem quiser me perguntar qualquer coisa, deixa, aí liga o microfone e pode fazer pergunta a qualquer momento. Quem não quiser fazer pergunta por enquanto, deixa o microfone atrapalhar a galera, certo? Tem a opção aí de desligar o microfone de vocês. Vocês sabem fazer isso? Sim. Desliguem. Quando quiser fazer, pode colocar o microfone e fazer a pergunta, certo? Eu paro e explico. Mas por enquanto, deixa todo mundo com o microfone desligado para fazer menos barulho. Tem televisão, tem menino correndo, tem galo cantando. Isso, galera. Vamos lá. Vamos começar aqui novamente, certo? Olha aqui. Aqui eu coloquei 2 exemplos de célula. Olha. Erlan, desliga teu microfone aí por enquanto, certo? Valeu, obrigado. Vamos lá, rapidinho, para não atrapalhar vocês. Aqui nós temos a célula vegetal, certo? E aqui nós temos um exemplo de célula animal. Vamos começar daqui para vocês começarem a entender, certo? Erlan, por favor, o microfone. Valeu. Certo? Então vamos lá. Essa pequena camada aqui, ó, é a membrana celular. Eu vou pegar aqui o lápis só para mostrar para vocês aqui, ó. Mais grossinho aqui, ó. Essa camada aqui é a membrana. É só uma camada fina, parece uma bexiga mesmo. Ai, meu Deus, como eu sou. Ok? Isso aqui é a membrana celular. Todos os animais, por favor, todos os seres vivos têm membrana plasmática. Todos têm, certo? A membrana plasmática, todos têm. Membrana plasmática. Todos têm, certo? Só que tem alguns... Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode sim, diga aí. O senhor falou que todos os seres vivos têm membrana plasmática, correto? Exatamente. Mas não tem assim, sem exceção ou são todos mesmo? Todos, certo?
O vírus, lembrando que o vírus, ele não é considerado um ser vivo. Então, ele não entra aqui, certo? Ele não é um ser vivo. Não tem célula, certo? Mas todos os seres que possuem célula, os animais unicelulares, algas unicelulares, plantas, todos têm uma coisa em comum, membrana plasmática. Só que nós temos seres superpoderosos, certo? Esses seres, eles possuem uma coisa a mais. O que é? É a parede celular. Ele tem a membrana e tem algo a mais, tem a parede celular. Ó, se eu pegasse esse aqui, ó, se eu pegasse esse rapazinho aqui e tirasse a membrana celular dele, ficaria assim, ó. Isso aqui é uma célula vegetal. O que é que a célula vegetal tem a mais? Tem a parede celular. Eu vou tirar aqui, ó, tirei a célula. Esse verde escuro que vocês estão vendo, isso ali é a parede celular, certo? Quem tem a parede celular? Vegetais. Fungos têm parede celular, certo? As bactérias também são superpoderosas, elas possuem a parede celular, certo? Mas, além da parede celular, certo? Elas possuem também a membrana celular. Não é só a parede celular, não. Então, os vegetais têm duas coisas. Tem a parede celular e tem a membrana celular. Certo? Deixa eu tirar aqui o... Ok? Vegetal tem membrana plasmática, todos os seres têm. E a planta tem o que a mais? Parede celular. Certo? Parede celular de celulose. Ok? Tem uma, celulose, não lembra do que é? A celulose é um carboidrato. Certo? Não chupar a árvore, não, pelo amor de Deus. Que esse carboidrato a gente não digere, não. Mas a parede celular das plantas é a parede de celulose. Certo? Nós, seres vivos, nós, animais, temos parede celular? Não. Por isso que o nosso corpo é molezinho. A planta tem parede celular porque dá uma firmeza maior. É por isso que o tronco é tão duro da árvore. Certo? Serve de esqueleto para a planta, essa dureza da parede celular. Ok? Primeira coisa que vocês saberem é isso. Nós vamos estudar especificamente somente a membrana celular, certo? Somente a membrana celular que a gente vai estudar agora. Ok? Sem dúvidas, vamos passar aqui adiante. Olha aqui. Duas células, certo? Você tá vendo aqui? Oi. O senhor falou membrana celular. Isso. Então pode ter dois nomes, né? Membrana plasmática e membrana celular. Exatamente. Pode ter os dois nomes. Exatamente. Ok, tá aí. Vamos lá. Parede, pode ser parede celular, parede de celulose, também celulósica, certo? Ou então, parede dos vegetais. Você pode chamar esses nomes tudinho. Vamos lá. Entendido isso, ó, que os animais têm essa parede aqui, ó, aqui está até transparente, ó. Célula animal é a da direita e a célula vegetal é essa aqui da esquerda, ó. Tá vendo aqui, ó, a parede vegetal, ó? Vocês conseguem ver a parede vegetal? É mais grossa, tá vendo? Fica externamente. E essa bem fininha transparente é a membrana plasmática. Nos animais, não tem. Ó. Nos animais, só tem a membrana plasmática. Ok? Nosso estudo vai focar exatamente na membrana plasmática. Eu vou colocar aqui a membrana plasmática para vocês verem um pouquinho maior. Olha aqui, ó. Certo? Eu peguei um pedacinho da célula, vocês estão vendo aqui, que é um pequenininho da célula aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Deixa eu botar aqui vermelho, que é melhor. Aqui, pronto. Olha aqui, ó. Eu tirei um pedacinho da membrana celular, certo? Da membrana plasmática, e coloquei aqui grandão para a gente observar ela todinha, certo? Isso aqui é só uma camadazinha que eu arranquei para a gente poder visualizar ela. O que é que ela tem de tão importante assim? Primeira coisa, ó, você pode visualizar que ela é cheia de bolinhas. Essas bolinhas aqui, tá vendo? Ó? Ela tem bolinhas, ela tem duas perninhas, certo? Ó, seria como se fossem as perninhas dela aqui. Do outro lado ela tem bolinhas também e tem perninhas. Dos dois lados ela tem isso, bolinha e perninha. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é
ela é uma bicamada. A membrana plasmática é uma bicamada. Vamos ficar só na membrana plasmática. Esqueça a parede celular por enquanto. Parede celular das plantas. A membrana plasmática é uma bicamada, certo? Essa bolinha aqui de cima, pessoal, essa bolinha de cima, ela, deixa eu pintar aqui de azul. Essa paredezinha aqui de cima, certo? Ela é de fósforo, certo? Então, essa parte aqui superior, ela é fósforo. Opa, ficou transparente. Vou botar aqui preto. Certo? Ela é fósforo. Calma, vamos lá. Fósforo. Essas perninhas aqui são lipídios. Estão lembrados do que é lipídio? Uhum. Gordura, né? Isso mesmo. Então, nós temos uma cabecinha redonda de fósforo e uma perninha de lipídio, certo? Então, é fósforo, lipídio. Primeira característica da membrana plasmática, ela é uma bicamada. Por que é uma bicamada? Porque ela é separada aqui, ó. Deixa eu pegar de preto mesmo. Ela é separada aqui, ó, por duas metades. Em cima tem cabeça, perninha, e embaixo tem cabeça, perninha. A cabeça é fósforo, as perninhas são os lipídios. Embaixo, da mesma forma, a cabeça é fósforo, as perninhas são lipídios. São duas camadas. A camada de cima, todinha, que você está vendo aí, embaixo é igual. São duas camadas. Então, é uma bicamada. Bicamada de quê? Fósforo, lipídio. Primeira característica da membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídio. Outra coisa, nós também encontramos essas grandes manchas rosas aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? O que é isso, professor? Isso aqui são proteínas, certo? A nossa membrana plasmática, ela é rica em proteínas também. Então, é uma bicamada fosfolipídica, mas que põe proteínas que atravessam a membrana. Essas proteínas vão ser muito importantes para transportar o que está fora da membrana, o que está fora, aqui é o que está fora, ó. Eita, que fora feio, ó. E aqui é a parte de dentro. Então, quem faz esse transporte, principalmente, são essas proteínas. Elas são muito importantes para isso. Então, nós encontramos fósforo, nós encontramos lipídio, nós encontramos proteínas que atravessam a membrana. Aí vocês vão ver um termo que cai muito vestibular, que é o transmembrana, certo? Transmembrana quer dizer que atravessa a membrana. Um lado está em cima e o outro lado está dentro da célula. Atravessa a membrana completamente, certo? O transmembrana seria a proteína. Como é? Um transmembrana poderia ser a proteína? Isso. O transmembrana é exatamente a proteína. São proteínas transmembrana e atravessam a membrana. Alguns termos, pessoal, vocês vão ter que acabar aprendendo, mesmo que eu diga a vocês que a proteína atravessa a membrana, geralmente na prova cai proteínas transmembrana, que é a mesma coisa, que atravessa a membrana, certo? Essas proteínas aqui vão ser muito importantes para transportar açúcar, o sal, tudo que você come para dentro da célula. Atravessa essas proteínas. Tem uns que atravessam livre, mas as proteínas são muito importantes. Por exemplo, a insulina, né? A insulina, o açúcar, a glicose, ela só consegue entrar na célula se for por uma proteína. Por isso que ela é muito importante, certo? Terceira coisa que é importante, olha, glicolipídio, também na em cima, ó, glicolipídio. Esse glicolipídio, pessoal, tem outro nome também, que é o deixa eu colocar aqui de vermelho. Glicocálix. Glicocálix, certo? É isso mesmo, glicocálix. O que é esse glicocálix? Pessoal, muitas das nossas células, elas não adivinham qual é a outra célula, não. É o reconhecimento celular. Isso, minha garota, exatamente. Cada célula do nosso corpo tem um tipo de glicocálise diferente. Então, é uma forma de uma célula identificar qual é a outra, ou então identificar uma substância.
Como é que ela usa isso? Como é que ele sabe disso? Como é que ele faz isso? Ele usa essa anteninha aí, chamada de glicocálice, certo? Então, serve para identificação, ok? Por exemplo, quando você já deve ter ouvido falar que as pessoas, elas fazem transplante de órgãos, né? A pessoa transplantou um órgão para outra pessoa e, de repente, esse órgão foi rejeitado. Mas como é que pode? Eu preciso do órgão e o órgão é rejeitado. É porque o seu corpo identificou aquele órgão como ele não sendo dele. Esse é o grande problema nos transplantes de órgãos. O seu corpo, ele identificar aquele órgão como não sendo seu. Como é que ele identifica? Como é que ele sabe? Através do glicocálice. Muita gente que recebe órgãos tem que tomar um remédio a vida todinha para impedir que o seu corpo rejeite aquele órgão, certo? Mas como é que ele faz a identificação do órgão? Através do glicocálice, certo? Muitos vírus, muitos organismos, eles conseguem atacar células específicas como a AIDS. A AIDS consegue identificar exatamente a célula de defesa do corpo. Por isso que é tão difícil matar a AIDS, certo? Essas formas de identificação, essas formas de encontrar a outra célula, de identificar, é através do glicocálice, ok? Então, essas são 4 coisas importantes para a gente começar a falar da membrana plasmática, ok? Uma outra característica da membrana plasmática, pessoal, é porque ela não é rígida, não. Eu vou mostrar aqui para vocês que a membrana plasmática, ela é fluida. O que é uma membrana plasmática fluida? É que ela consegue... Olha, eu estou vendo aqui que faltam... deixa eu ver aqui o tempo. Faltam 6 minutos para a conexão da gente cair, porque é que eu estava esperando vocês chegarem, certo? Quando faltar 1 minuto, eu aviso todo mundo, aí eu vou desconectar e todo mundo conecta novamente, ok? Certo? Então, vamos lá. Só vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Aparece a mensagem aqui para mim. Eu quero mostrar para vocês a membrana da gente. A membrana, ela é fluida. O que é que ela é fluida? Ela se move, certo? Ela não é fixa. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está abrindo aqui para vocês, ó. Eita, deixa eu apagar aqui esses riscos. Pronto. Deixa eu maximizar aqui. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui também é uma membrana... Deixa eu tirar o som. Meu Deus, som. Isso aqui também é uma membrana plasmática. Vocês conseguem ver a cabecinha, está se mexendo, né? Olha aí, e os pezinhos dela. Em cima, a cabecinha é o quê? Lipídio, certo? E embaixo, isso aqui é o lipídio, certo? Ó, lipídio. E aqui são... desculpa, aqui é o fosfato. Fosfato. Eita, que fosfato. E aqui embaixo é o lipídio. Vou botar só um L aqui. Lipídio. Certo? Bicamada, vocês conseguem ver uma bicamada fosfolipídica, certo? Essa camada, ela não fica parada rígida. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vocês conseguem ver ela se mexendo aí? Todo mundo consegue ver? Alguém me dá um sinal. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Positivo. Então, Positivo. Positivo. Outra coisa, eita, estou martelando aí. Outra coisa da camada da membrana plasmática, ela é fluida. Fluida, pessoal. Parece um líquido, ela se mexe, parece uma gelatina. Parece que ela está dançando assim. Então, ela é fluida. Por isso que ela é fluida, tem várias partículas nela, por isso que a gente fala que ela é um mosaico fluido. Um mosaico é uma mistura de várias coisas. A gente viu que tem a cabeça de fosfato, nós temos as proteínas transmembranas, ó. Vou botar aqui para você ver, ó. Tem uma proteína aí. Então, ela é um mosaico, é uma mistura de várias coisas e ela se mexe. Então, ela é um mosaico fluido. Essa é uma outra característica da membrana plasmática, mosaico fluido. Então, bicamada fosfolipídica, certo? Ela é um mosaico fluido, ok? Fosfato em todos os animais, ela existe, ok? Vamos agora partir especificamente como é que as substâncias atravessam essa membrana, certo? São os tipos de transporte. Só um segundo.
Guardem essas características principais, certo? Bicamada, fosfolipídica. Deixa eu limpar aqui. Vocês conseguem ver isso aqui? Dá para ver, né? Sim. Antes de eu falar da concentração, antes de eu falar do transporte, presta atenção aqui, ó. Existem umas palavrinhas, certo? Que é chamada de hipertônica e hipotônica. Vocês devem ter visto aí nos vídeos de vocês, né? O que é uma coisa hipertônica, o que é uma coisa isotônica e uma coisa hipotônica, para a gente poder começar a trabalhar o transporte celular. Olha só, uma coisa hiper é muito, hipertônica é porque tem muita concentração. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a membrana de amarelo, certo? Eu tenho muita bolinha verde em cima e nenhuma bolinha verde embaixo. Quem é que está hipertônico? Quando eu falo hipertônico, eu tenho uma comparação com uma outra coisa. Por exemplo, a Maria Eduarda tem 10 moedas e eu tenho 2 moedas. Aí alguém pergunta, quem é que tem mais moedas? Tem que fazer uma comparação. A Maria Eduarda vai comparar comigo. Ela tem 10, eu tenho 2. Então, quem tem mais moeda é a Maria Eduarda. Obviamente, obviamente, ela seria hipertônica em relação a mim. A concentração dela é maior do que a minha, de dinheiro. Professor. Oi. Então, a hipotônica, acho que é assim que se fala, não sei, ela seria menos, é isso? Aí, vamos lá. Por exemplo, essa telinha aqui, ó, Maria Eduarda, em cima tem muito, embaixo tem nenhum. Eu vou colocar só um pouquinho aqui para dizer que tem alguma coisa. Só 2, certo? Qual é a região hipertônica? É a de cima ou de baixo? A de cima. A de cima. Correto. Então, a região de cima ela é hipertônica e a de baixo ela é hipotônica. Hipo quer dizer pouca concentração em relação a de cima. Isso aqui acontece muito nas nossas células. Por exemplo, vou iniciar aqui. Você acabou de comer açúcar, muito açúcar, comeu um bolo de açúcar, um pudim de açúcar. De repente, o seu sangue ficou cheio de açúcar. Olha a quantidade de açúcar entrando. Certo? Então, o seu sangue está com muito açúcar e a sua célula vai permitir a entrada desse açúcar de uma região que tem muita concentração aí em cima, tá vendo? Ó? Muita concentração para a mão de baixo. Vocês estão vendo que o açúcar está entrando? Ó? O açúcar está entrando. O açúcar está vindo de uma região muito concentrada para uma região de baixo que não tinha nenhuma concentração. É assim que as coisas funcionam dentro de vocês. De uma coisa muito concentrada para uma pouca concentrada. A gente fala que é em direção a um gradiente de concentração. O que é isso? De onde tem muito para onde tem pouco. Vou voltar aqui de novo. Ó. Professor. Vamos lá, olha aqui. Dá para ver. Vamos botar aqui. Olha aqui, vou colocar aqui. Ó. Você respirou muito oxigênio. Ó. Preste atenção que daqui a pouco ó, vai começar a entrar e vai equilibrar. Por enquanto, em cima é hipertônico e embaixo é hipotônico. Mas olha só, daqui a pouco vai equilibrar. Pessoal, quando equilibra, quando as duas substâncias têm a mesma concentração, certo? A mesma quantidade, a gente fala que isso aqui é uma substância isotônica. Isotônica. Exatamente, isotônico. Quando você toma um isotônico, você quer equilibrar a quantidade de sais que você perdeu. Certo? Deixar equilibrado. Vocês podem ver que está mais ou menos igual o que está em cima, o que está embaixo. Certo? Entenderam aí o que é hipertônica e hipotônica? Deu para entender? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Ó, mais uma vez, ó. Em cima tem muito, embaixo tem pouco. Em cima é hipertônico, embaixo é hipotônico. Então, as coisas funcionam como? De onde tem mais para onde tem menos, na direção onde tem menos. De acordo com o gradiente de concentração. Olha, essa palavra cai muito no vestibular. De acordo com o gradiente de concentração. De onde tem mais para onde tem menos. Beleza? Ok, entendido? Vou passar adiante. Certo? Vou passar aqui adiante. Cadê o adiante? Está aqui o adiante. Olha aqui, pessoal.
Deixa eu resetar isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Pessoal, aonde é que tem mais e aonde é que tem menos? Em cima tem mais ou embaixo tem mais? Qual é a região hipertônica? É em cima ou embaixo? Em cima. Em cima. Presta atenção que tem umas bolinhas que elas estão entrando, então, passando pela membrana, ó. Sim. Eu vou riscar aqui. Opa. Ó, presta atenção aqui, ó. Nessa daqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais grosso, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa região. Sim, sim. Olhem para ela. Eu vou mandar continuar aqui, ó. Vou mandar continuar. Presta atenção, ó. Ela vai passar, não passou não, ó? Ela atravessou a membrana, não atravessou não? Sim. Pessoal, ela atravessou com alguma ajuda? Não. Não, não teve ajuda nenhuma. Ela está atravessando. Elas estão sempre atravessando, tá vendo? Ó? Tem outra aqui que faz o mesmo caminho. Deixa eu pegar aqui ela. Acho que é essa daqui, né? Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Né? Presta atenção aqui, ó. Elas estão só atravessando. Pessoal, elas estão atravessando de um lado que tem muita concentração, que é o lado de cima, né? Não, ó, tá mais concentrado, não é isso? Para o lado de baixo, que tem menor concentração. Beleza? Isso, pessoal, é um tipo de transporte, certo? Ó, decorem isso. Se gastar energia, eu chamo de ativo. Transporte ativo gasta energia. Se não gastar energia, é transporte passivo. Certo? Aqui, pessoal, não está gastando energia nenhuma. Isso aqui é um transporte passivo. Vou mostrar daqui a pouco o transporte ativo. Certo? Primeiro vamos começar com o passivo, que tem 3 tipos muito importantes. Ok? Esse daqui, ó, passou direto. Isso aqui acontece muito com o oxigênio, como o Davi falou aí, ó. O oxigênio que entra na célula e o gás carbônico que sai. Ele passa direto, sem ajuda de ninguém. É o transporte ativo. A gente chama de... Eita, o telefone estou no meu ouvido agora. Chama de difusão. Aqui, pessoal, ó, é a difusão simples. Primeiro transporte passivo. Difusão simples. Deixa eu colocar aqui para vocês saberem. É a difusão simples. Isso aqui é um transporte passivo, certo? Qual é a característica dele? Ele passa. Ele só passa. Não precisa de ajuda de ninguém. Ele passa, acabou sua história. Certo? Difusão simples. Segundo transporte passivo que não precisa de energia. Por favor, desliga os microfones. Por favor, desliga os microfones. Certo? Só quem for perguntar, liga o microfone. Pode ligar o microfone para perguntar. Ok, valeu, galera. Ó, primeiro transporte passivo não gasta energia, do tipo simples. Segundo transporte, olha aqui, ó. Pessoal, nem sempre, ó. Nem sempre o transporte passivo ele passa direto. Às vezes, ele precisa de um ajudante. Olha aí, tá entrando, olha aí, ó. Oi, gol! Gol! E entrou para dentro da célula, certo? Olha aqui, é a favor de um gradiente de concentração, em cima está concentrado, embaixo está pouco concentrado, mas ele precisa de um ajudante, ó. Alô, oi. Explica de novo. Deixa eu terminar esse segundo aqui, eu volto ao primeiro, certo? Só um segundo. Certo. Vamos lá. Ó, esse transporte aqui, ele também não usa energia. Eu vou mostrar para vocês usando energia, calma por enquanto. É o segundo transporte. Ele também é de um gradiente de concentração, ó. Lá em cima está concentrado, aqui em cima está concentrado, e ele passa para dentro da célula também. Certo? Só que ele precisa de um ajudante, ó. Esse daqui é o ajudante. Isso aqui é uma proteína transmembrana, certo? Como ele não gasta proteína, ele é um transporte passivo também. Também é um transporte passivo. Não gastou energia. Só que ele precisa de um ajudante. Então o nome dele é transporte passivo sem gasto de energia. Certo? Deixa eu voltar aqui para o anterior para vocês compararem. O bicho travou aqui.
Espera aí, só um segundinho. Pronto, pronto. Professor, Oi. pode repetir o nome, por favor? O nome do... Esse aqui é o transporte passivo, certo? Sem gasto de energia, com ajudante, uma proteína transportadora. Então, tem o simples. Como esse aqui tem um ajudante, presta atenção, ele tem um ajudante. Ele ajudou a proteína, a substância passar. Então, isso aqui é um transporte passivo facilitado. Tem um facilitador, tem alguém que facilitou a entrada dele. Vamos lá para o simples de novo. Ó. Calma que eu vou mostrar para vocês. Ó. É porque o bicho aqui, exatamente o que ajudante significa. é porque o bicho aqui travou e eu não consegui passar. Pronto, consegui. É porque tem tanta cor ligada aqui na minha sai daqui. Pronto, é isso aqui. Pronto, tirei. Fecho também. Ó, esse daqui, ó. Vamos lá. Esse daqui passou direto. Passou direto sem gasto de energia. Transporte passivo. Sem gasto de energia, transporte passivo. De que tipo? Simples. Simples. Simplesmente entrou. Invadiu. Simplesmente. Simples. Certo? Ah, não, eu não consegui entrar. Eu preciso de um ajudante. Esse aqui é o transporte passivo também, sem gasto de energia. Só que ele tem um ajudante. É o transporte passivo facilitado. Oi. Professor, então, tipo assim, a difusão simples, ela não precisa de um ajudante, e sim a facilitada, é isso? Exatamente. Ah, tá, entendi, obrigada. Entendeu? Então, tem esses dois. Tem um terceiro tipo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho. Que ele não é com sólido. A gente está falando só de sólidos, de substância. Tá vendo as bolinhas ali em cima? Nós estamos falando de substância entrar na célula. Tem um outro específico que é para água, que é a osmose. Mas a gente fala daqui a pouco, certo? Vamos, por enquanto, só com os sólidos. Sem gasto de energia, transporte passivo. Sem ajudante, transporte passivo simples. Com ajudante, transporte passivo facilitado, certo? Isso aqui ocorre com muitas substâncias do corpo que precisam de uma proteína para entrar, porque é um maior, é mais complexa, certo? Os simples geralmente são com gases, somente com gases, certo? Qual é o terceiro, professor? O terceiro é aquele que precisa de energia. Olha aqui, ó. Olha para cá. Vocês estão vendo que tem um grande diferencial. Pessoal, aonde é que está concentrado agora? Onde é hipertônico? É em cima? Embaixo. Embaixo. Então, olha, presta atenção. Vou voltar aqui. Transporte passivo, ele é a favor de um gradiente de concentração. De onde tem mais para onde tem menos. E o transporte ativo, ele é diferente do passivo. Primeiro, ele gasta energia, por isso que é chamado de ativo. Segundo, é contra um gradiente de concentração. Ele precisa colocar uma substância para dentro que já tem muito dentro da célula, mas mesmo assim ele precisa continuar colocando para dentro. Só que para isso, o que ele faz? Ele usa energia. Olha aqui a energia sendo gasta. Ó. Olha aqui a energia sendo gasta. Ó. Pera aí, deixa eu só... Opa. Vai lá. Ponto. Para, macho. Que foi para onde? Por quê? Deixa eu voltar aqui de novo. 1, 2, 3. Lá vem a energia. Ó. Calma. Parou. Pronto. Olhem aqui, pessoal. Vou pegar aqui o preto que eu acho que é melhor. Essa aqui é a substância, certo? O que é isso aqui bem grandão? É uma proteína transmembrana, certo? Atravessa a membrana, proteína transmembrana, certo? Essa bolinha vermelha do centro é a substância que vai atravessar, certo? E esse daqui de baixo, olha aqui, eu vou colocar de verde. Esse daqui de baixo, olha aqui. Isso daqui, pessoal, é a energia. O que é a energia no nosso corpo, certo? É o açúcar? Não, não é o açúcar. O açúcar é como se fosse uma pilha. A energia que nós utilizamos é na forma de ATP. Vocês vão ouvir falar muito nesse ATP, que o nome dele é adenosina trifosfato, certo? Adenosina trifosfato. É o ATP. Isso que é realmente a energia que utilizamos na vida para pensar, para você falar, tudo isso aí é na forma de ATP. O açúcar é só a pilha. Quando você tira a energia da pilha, ela vira ATP, certo? Então, para colocar essa substância para dentro aqui, ó, para ela entrar aqui, para ela passar
do meio de menor concentração, aqui tem menos concentração, o de maior concentração está indo contra um gradiente. Ele usa a energia. Olha aí, ó. Tá vendo? Usou a energia vai embora. Ó. Vem outra substância, usou a energia, vai embora. Certo? Vamos lá. Professor. Diga. E esse ADP que ATP. apareceu? Quando é nada na natureza, nada se perde, tudo se transforma, certo? A energia estava naquela ligação acular ATP, aí ela é quebrada em duas substâncias, um fósforo, certo? E uma outra substância que é o ADP, é como se fosse a molécula sem energia, é o ADP. Aí ele vai em uma outra reação pegar mais energia, pegar outro fosfato, certo? Tudo é química, o nosso corpo usa química, usa energia química das ligações para executar as tarefas, certo? Quando executa, desaparece... Então no ADP não, tipo, numa membrana ADP não teria ATP, né? O ADP seria a molécula sem energia. O ATP, ATP, né? ATP seria a molécula com energia, certo? Essa proteína usa o ATP, ó, quebrou, vai embora o ADP e vai embora o fosfato, certo? O fosfato acular foi embora, aí vai participar de outra reação que a gente vai ver no outro trimestre, que é para fazer o ATP. As nossas células fazem ATP, fazem energia, certo? Aí já é o transporte ativo, né? Isso aqui é o transporte ativo. Usou energia, pessoal, olha, pode ter um trecho de 2 quilômetros, mas falou que usa ATP, é o transporte ativo. O transporte ativo só tem um tipo, transporte ativo, certo? E ele é contra o gradiente, né? Ele é contra, ótimo, ele é contra um gradiente de concentração, é uma outra característica dele, certo? É contra um gradiente de concentração. Uma reação que simboliza muito esse tipo de reação, uma reação no nosso corpo que caracteriza muito o transporte ativo, é a bomba de sódio e potássio, certo? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Bomba de sódio e potássio. Cadê? Eu tenho ela aqui. Mulher, aparece? Cadê aqui? Bomba de sódio e potássio. Acho que é isso daí. A bomba de sódio e potássio, ela acontece no nosso cérebro. Aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui espera aí. Certo? Isso aqui, ó, esse daqui é a bomba de sódio e potássio. Aqui tem proteínas, certo? Tem proteínas. Aqui embaixo também tem proteínas. Isso aqui é uma camada, certo? É uma membrana. O neurônio, você está vendo que o neurônio é bem diferente. É como se fosse uma célula que tem uma linha comprida. Pessoal, tem neurônio de mais de 1 metro ligando o seu cérebro direto no músculo, certo? Então, é uma célula muito comprida e muito fina, mais fina do que o cabelo. E o impulso nervoso tem que ir para o seu cérebro até as suas mãos para você movimentar, do seu cérebro até a sua boca para você falar, certo? Como é que esse impulso ele é conduzido? É através da bomba de sódio potássio, certo? Como é que essa soma de sódio e potássio ela funciona? Pessoal, essa bomba de sódio e potássio, ela coloca... Cadê aqui o meu lápis? Ela coloca para fora, ela coloca o sódio, é o Na+. Para fora, ela coloca sódio. Para dentro, ela coloca o potássio, certo? A bomba, ela coloca sódio para dentro e coloca potássio, coloca potássio para dentro. Só um segundo que eu me enganei aqui. Cadê o lápis? Ela coloca potássio para dentro. Eu falei certo mesmo. Coloca potássio e coloca para fora o sódio. Professor, é muita coisa para a gente decorar. Mas o que cai muito no transporte ativo, o que cai é só essa bomba de sódio e potássio. Às vezes eles perguntam, quem é que sai? É o sódio? Quem é que entra? É o potássio? Certo? Pessoal, decore o seguinte, ó. Sódio é com S.
Sódio com S de sair. É ele que sai. Sai sódio, potássio entra. Sai sódio, potássio entra. E assim, a energia vai sendo conduzida pelo neurônio e aí você consegue falar e se movimentar. Certo? É através dessa bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio... Oi. Então, o sódio, ele é de sair, né? Isso. E exatamente. O potássio é de pode entrar? O potássio entra. Viu? Só isso mesmo. Certo? Assim mesmo, fica assim mesmo. Bomba de sódio É, e potássio. professor. Errei ali, mas tudo bem. Oi. Rapidinho, essa bomba de sódio e potássio, o corpo adquire com alimentação? Sim, você come, certo? Ó, lembrando, sódio, potássio são minerais. Você na alimentação, verduras, na carne, tem esses minerais. Daqueles minerais que a gente falou no primeiro bimestre, certo? Então, aí você adquire esses minerais, a partir deles, o seu corpo utiliza para funcionar. O potássio, ele coloca para dentro da célula, mas ele é muito importante para fazer proteínas, certo? Na divisão, em outros processos biológicos, ele é muito utilizado. Por isso que ele coloca muito potássio para dentro, certo? Ah, professor, por que ele não coloca tudo para dentro? Porque nós temos um problema, olha. O potássio, ele tem carga positiva. O sódio também tem carga positiva, certo? Se ele colocar tudo para dentro, vai ficar muito positivo fora e totalmente negativo dentro. E aí ele não vai conseguir conduzir a corrente elétrica, certo? Ele tenta equilibrar isso aí. Só que ele coloca o sódio, o potássio para dentro contra o gradiente de concentração, certo? Lembrando a vocês que é contra o gradiente de concentração. Ok? Transporte ativo. Transporte passivo. Ele é a favor de um gradiente de concentração, só que nós temos dois tipos principais, que é quem? Que é o simples, não tem ajudantes. Passivo, sem energia. Simples, transporte passivo simples, passa direto. Acontece muito com gases, o oxigênio e com o oxigênio, o gás carbônico também, certo? Transporte passivo facilitado. Tem um ajudantezinho, tem um amiguinho aqui, certo? Facilitado. Acontece com a maioria, com açúcar, com a glicose, certo? Acontece com vários íons também no nosso corpo. Precisa de um ajudante, precisa de uma proteína, essa proteína atravessa a membrana, a transmembrana, certo? Para passar de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Ok, pessoal? Vocês entenderam até aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Passivo, não gasta energia. Ativo, gasta energia. Que energia é essa? ATP. ATP, beleza. Passivo, pode ser sem ajuda, simples, ou pode ser com a ajuda, o facilitado. Facilitado, é. E o ativo? Não tem, é só ele. Não, só transporte ativo. Só transporte ativo. Certo? Nós temos um outro transporte, e aí a gente vai começar a estudar concentração também. Olha para cá, pessoal. Certo? Isso aqui é uma foto, do transporte passivo, sem gás, simples, ó. Mais concentrado, né? É assim que você vai encontrar nas provas, né? Mais concentrado aqui em cima, certo? Menos concentrado aqui, vai passar de cima para baixo. Sem gasto de energia, né? Sem nenhuma proteína para ajudar. Então, o transporte passivo simples, certo? Transporte passivo simples. O que eu quero mostrar para você é um caso especial, que é o seguinte, ó. Olhem para essa figura aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui ela. Deixa eu ver aqui. Dá para aumentar mais? Dá. Opa. Pessoal, tem um casinho especial, certo? Estão vendo aí, não estão vendo? Olha só. Tem um caso especial de um transporte, certo? Que também é sem gasto de energia.
Não tem gasto de energia, qual é o nome? Difusão. Sem gasto de Passivo. energia é o passivo. Com gasto de energia é o ativo. Tem um outro tipo, né? O passivo tem o simples, tem o facilitado e tem o terceiro e último caso, que a gente chama de osmose. O que diabo é a osmose? Olha só. É da água, né, não? É o da água. Puxa, não é? Exatamente. Até agora nós falamos de sólidos. Sólido entra, sólido sai, certo? O transporte passivo simples, o facilitado e o transporte ativo são sólidos, gases, proteínas, certo? A glicose transporta sólido. Agora eu vou falar só sobre a água. Pessoal, olha, pelo amor de Deus. Falou de água, não interessa o que é. O transporte é a osmose. Água, osmose. Água, osmose, certo? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, ó. Vamos imaginar vocês, por favor, imaginem que isso daqui, ó, deixa eu colocar verde que é melhor, por que não foi verde? Que isso daqui é a membrana celular, certo? Isso aqui verde é a membrana celular, tá vendo aqui, ó? Vai do outro lado também, ó. Verde, acolá, é a membrana celular. Tem algumas vezes, pessoal, olha só, algumas vezes que as substâncias não podem atravessar a membrana, certo? A membrana celular, ela é uma membrana seletiva. Ela é seletiva. Ela é que diz quem passa, quem não passa. Ela seleciona, certo? Não é assim, eu quero entrar, não. Não é assim, não. Ela diz se pode entrar ou se não pode entrar, certo? Ela seleciona. Por isso que a membrana plasmática é uma membrana plasmática, ela é seletiva, certo? É uma outra característica muito importante da membrana plasmática, certo? É permeabilidade, né, que chama. Isso, ela é semipermeável. Eu ia chegar exatamente essa palavra para chegar no semipermeável, certo? Semipermeabilidade é que ela seleciona, nem tudo passa por ela, certo? Nem se mistura, né? Nem se mistura, ela protege a célula disso aí, certo? Essa seleção que ela fala, essa permeabilidade é de permear, de passar. Então ela é semi-permeável. Ela não deixa passar tudo. Semi-permeável, certo? Acontece que algumas vezes nem a água consegue atravessar, nem os sais conseguem atravessar, certo? Ela é que controla essa quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai. Tem uma proteína para deixar a água passar também. A água não entra assim, eu sou água, eu quero entrar. Não, não é assim não, certo? Mas só que é o seguinte, pode acontecer que o sal, certo? O sal, isso aqui, pessoal, ó, é sal. Opa, Ctrl Z aqui, peraí. Essa bola aqui roxa, desculpa. Essa bola aqui é o sal. Certo? Essa bola aqui, rosazinha, é a água. Eu vou colocar aqui H2O. Certo? Tem hora que o sal, ele não consegue atravessar a membrana. Ela é seletiva. Ela é semipermeável. Ela não deixa o sal... Ela precisa daquele sal. Ela não deixa o sal entrar. O que acontece, pessoal? Se o sal não sai, acontece um fenômeno chamado de osmose. O que é a osmose? É que o sal consegue atrair a água. Ele puxa a água para dentro. Mas, professor, a célula está cheia de água. Ele puxa aquela água, mesmo a célula estando cheia de água, certo? Então, a água, ela começa a entrar dentro, porque o sal não consegue sair. Certo? Porque o sal não consegue sair, a água entra. Olha aqui, ó. Aqui tem na figura 1, tem pouca água de um lado e de repente vai atravessando a água. Olha o 2, ó. No 2 você vê que a água entrou para perto do sal, certo? Essa propriedade é uma característica dos sais, de alguns açúcares também, mas principalmente do sal. Por exemplo, se você deixar o sal de cozinha aberto,
você pode ver que o sal vai ficar úmido, vai ficar como se fosse molhado. Não culpe a sua mãe não, nem seus irmãos não, porque o sal puxou a água do ar. Ele puxa a água do ar também. Ele é tão forte, né, que ele puxa, tem essa característica tão forte, que ele puxa a água até do ar, imagina de uma célula. Então, o que é a osmose? É quando nós colocamos, nós temos um meio hipertônico, esse aqui é o meio hipertônico, opa, deixa eu limpar aqui tudo. Esse aqui é o meio hipertônico, certo? E esse meio hipertônico, como ele não consegue passar pela membrana, ele puxa a água para dentro. Então, a água vai para o outro lado, certo? Pessoal, isso é uma característica importante, porque acontecem alguns fenômenos muito interessantes. Ó. Olha para cá. Primeiro, vamos olhar. Essa célula vermelha é a nossa hemácia, certo? A nossa hemácia. Embaixo, nós temos uma célula vegetal e em cima nós temos uma célula animal, certo? Vamos ver 3 características diferentes. Eu vou com calma. Vocês entenderam que a osmose, isso aqui também é osmose, vou botar aqui em cima. Vermelho, por favor, verde não. Ferro. Certo? Isso aqui é osmose. Osmose é o transporte de água, certo? Para dentro ou para fora, para onde tem uma quantidade muito grande de sal. Eu falei para vocês, uma quantidade muito grande de sal é uma característica hipertônica. Então, olha aqui, ó. Imagine você, essa primeira célula aqui, ó. Primeirazinha aqui, A1. A1, essa célula foi colocada numa solução hipotônica. Pessoal, o que é uma solução hipotônica? Demais. Tem pouco sal fora, tem mais sal dentro, né? De baixa concentração. Isso, ó. Aqui fora está menos e dentro da célula está muito concentrado. Muito sal. Tem muito sal dentro da célula. O que acontece? Tem muito sal dentro da célula e muito pouco sal fora da célula. O que acontece? O sal não consegue sair. Então ele vai puxar, certo? Ele vai puxar a água para dentro. A água vai começar a entrar. Tá vendo aí a água entrando? Porque o sal não sai, então a água entra. O sal não sai, a água entra, certo? O que acontece nas nossas células? Se for numa célula humana, se o seu sangue tivesse muito salgado, o que aconteceria? As hemácias, elas iam explodir. Ia entrar tanta água na célula animal que ela ia explodir, certo? E a célula vegetal, que está aqui embaixo? Ó, não estoura, não estoura. A água está entrando. Por que a água vegetal não estoura? Quem é que adivinha aí? Por causa da parede celular. Isso, garota. A célula vegetal, ela é super poderosa. Ela tem uma parede celular que protege ela para não acontecer isso. Então a planta ela fica inchada, mas ela não estoura. O animal não, infelizmente ele estoura, certo? Vamos para 2. Agora tem que dar o bombom, né? Um bombom virtual. Certo? Vamos lá aqui para 2. 2. Solução isotônica. Pessoal, a solução isotônica é tudo igual. É tudo igual. O que tem fora, vou botar assim, tá de lado, é igual ao que tem dentro. Não tem ninguém mais, não tem ninguém menos. Então não acontece nada. É o que tem nosso sangue, por exemplo. O nosso sangue ele é isotônico para não matar nossas hemácias. Certo? Entenderam? Vamos para a última, que eu acho que é a mais interessante. Professor. Oi. Pode repetir de novo. O que é hemácia, hein? A hemácia é a célula do nosso sangue. É a célula que dá a cor ao nosso sangue. É a célula vermelha, que transporta oxigênio. Transporta oxigênio e transporta o gás carbônico para fora. Ok? Ok, professor. Oi. Quando a célula está hipotônica, acontece, tipo, a pressão sobe? Olha Seria só. isso? Não, calma. Presta atenção. Quando eu falo hipotônica, é porque tem um meio que tá sem sal e tem outro que está muito concentrado. Quando eu falo hipotônica, a célula está no meio, numa solução. A solução que a célula está é hipotônica, quer dizer, a célula está mais concentrada do que o meio.
certo? A célula está mais concentrada do que o meio. O meio é uma solução hipotônico, ok? O que acontece nesse caso? O sal não sai, então a água entra. A água sempre corre atrás do sal. A água corre atrás do sal. O sal está dentro da célula, a água entra dentro da célula e a célula explode. Ok? Vamos para a última aqui, ó. A última que aconteceu. A célula foi colocada no meio, muito concentrada. Olha aqui, ó. Fora é uma solução hipertônica. É uma solução com muito sal, por exemplo. Muito sal, muito açúcar. É uma solução muito concentrada. Vamos só no sal mesmo. Você colocou muito sal acolá. Se você colocar as suas hemácias dentro de uma solução com muito sal, certo? Uma solução hipertônica, o que é que vai acontecer? Dentro da célula tem menos concentração do que fora. O sal, o sal não vai sair. O que acontece? Quem vai sair é a água. Deixa eu colocar aqui, ó. A água está saindo, ó. A água está saindo. Certo? Isso acontece com o açúcar também? Hã? Isso poderia acontecer com o açúcar também, em vez do sal? Pode também acontecer com açúcar, mas principalmente com o sal, certo? Onde está mais concentrado, a água vai para aquele meio, onde está mais concentrado, certo? O que acontece? Se tem mais sal fora, se tem muito sal fora, se está mais concentrado fora, e a água vai para onde tem o sal, então o que acontece com a célula? Ela murcha, ela enruga, ela diminui, certo? Na célula animal... Aí é plasmólise, né? Exatamente, minha querida. Acontece Não, a plasmólise... Ó, a plasmólise é a primeira, certo? A plasmólise é a explosão. Puf! É a primeira, certo? Aqui é o murchamento da célula mesmo, certo? Ah, bom. A água estoura a célula. Primeiro aqui, ó. É porque a lise quer dizer que estourou. Lise, certo? Aqui ocorre a plasmólise na primeira. Na segunda ocorre o enrugamento, murchação. A célula fica murcha, certo? Na célula vegetal, pessoal, acontece a mesma coisa. Só que lembrando que a célula vegetal tem a parede vegetal. Então, ó, a célula sai, mas a parede vegetal não muda, tá vendo? Ó? Ela fica rígida acolá. A membrana plasmática ela diminui, ela enruga dentro, mas o formato da célula fica por causa da parede vegetal. Certo? Entenderam? Ok? Isso ocorre, é o transporte da água. A água sai e a água entra. É a osmose. Se entrar muita água, né? Se a célula tiver na solução hipotônica, a célula enche tanto de água que ela explode. Célula animal. Vegetal acontece isso? Não, a célula vegetal não acontece isso, certo? Solução hipertônica é o contrário, tem muito sal. Você colocou uma célula dentro de uma solução muito concentrada, hipertônica. A solução que é hipertônica em relação à célula. Então a água sai e a célula murcha, certo? A célula murcha. Deixa eu ver aqui mais outra coisa. Isso aqui, pessoal, ó, não tem gasto de energia, viu? Outra coisa muito importante é que isso aqui também não tem gasto de energia. Se não tem gasto de energia, que tipo de transporte é esse? É passivo ou é ativo? Passivo. Então, ó, já são 5 horas, eu vou encerrar esses 2 tópicos, mas é o suficiente para vocês fazerem lá o exercício de vocês. Vou voltar só aqui, peraí. Deixa eu limpar essa porcaria aqui todinha, fechar isso aqui, ó. Transporte passivo, ó. Sem gasto de energia, transporte passivo. Se não tem ajudante e sem gasto de energia, difusão simples. Ou transporte passivo simples. Tem alguns autores que pedem de forma diferente, mas é difusão simples ou transporte passivo simples. Precisou do ajudante, precisou de um facilitador, transporte passivo facilitado, certo? Transporte ativo contra um gradiente de concentração e precisa de ATP para funcionar. Precisa de ATP. Esses aqui são os transportes pela membrana
que transportam substâncias, solutos, certo? A única substância, o único transporte que é líquido é a osmose, certo? Aí você tem 3 características. Se a célula for colocada na hipotônica, ela pode estourar, e na hipertônica ela pode murchar. A célula vegetal não acontece nada porque ela tem a parede celular que protege ela. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Como são 5 horas, eu vou terminar por aqui, certo? O que é que eu quero que vocês façam? Ó, façam as questões do capítulo 5, certo? Está lá liberado. Amanhã mesmo, dia 22 encerra. Dia 23 eu coloco... Faltou um terceiro tipo, certo? De transporte, que exatamente é o transporte de substância para dentro da célula, que ele não passa através da membrana. Ele é envolvido por toda a célula. A célula lança porções, né, de sua membrana plasmática, porções suas, tentando abraçar o alimento, certo? Esses braços, na verdade, são chamados de pseudópodes, né, que são conhecidos como, a tradução seria pés falsos. Então, esses braços, eles englobam o alimento, como tem no vídeo, ó, e aí esse alimento, ele vai para dentro da célula. Isso aqui não tem nada a ver com transporte passivo, transporte ativo. Não atravessa a membrana, certo? A célula engloba, ela gasta energia para isso, ela engloba todo aquele ser vivo, ou pode ser uma proteína, certo? E aquele ser vivo, ele é tragado para dentro da célula. Aqui no caso é uma célula, uma ameba engolindo um outro protozoário, certo? Ó, vocês estão vendo que os braços, os pseudópodes, né, essas extensões da membrana plasmática dele, estão quase se fechando. É uma outra forma que a célula tem de se alimentar. As nossas não se alimentam assim, certo? Mas esse protozoário, essa ameba, ele tem um tipo de alimentação que é por fagocitose. Esse é o nome. Tem algumas células nossas que utilizam a fagocitose, as células de defesa, os glóbulos brancos. Mas não é o intuito de alimentação. Mas o processo é o mesmo. Ele engloba outras células para que ele possa se defender. Olha aqui, por exemplo. Aqui tem uma célula, certo? E ela vai se alimentar de uma pequena bactéria. Pode ser uma bactéria, pode ser um outro animal, um outro protozoário, ou pode ser uma proteína grande, né? Uma substância maior que não passa através da membrana, nem através das proteínas da membrana, certo? Então, como é que ele utiliza? Ele vai esticando aqui a sua membrana plasmática até cobrir todo, certo? Todo aquele ser ou toda aquela substância. E aí ele entra para dentro da célula, tá vendo aqui? E vai ser digerido. A célula também digere, mas a gente não vai entrar agora nisso aqui não. Quando uma célula faz esse tipo de alimentação, certo? Ela faz, na realidade, um processo chamado de endocitose. Endocitose. Certo? Essa endocitose é o ato de colocar alimento para dentro da célula. Se for sólido, certo? É chamado de fagocitose. Mas se ele for líquido, é chamado de pinocitose. São os mesmos processos, só que ele ingere, né, partículas sólidas, como uma bactéria, uma proteína, e o outro é partículas líquidas. Certo? Fagocitose ou pinocitose são tipos de endocitose. Se a endocitose for ele engolindo através de seus pseudópodes partículas sólidas, é chamado de fagocitose. Se essa endocitose for engolindo partículas líquidas, como óleo, por exemplo, pequenas gotículas de óleos, é chamada de pinocitose. Então, ficou faltando essa parte para nós terminarmos o assunto de membrana plasmática, ok? Tentem fazer os exercícios, que após o término do prazo do exercício, eu vou fazer uma aula só para
resolver questão por questão e tentar explicar novamente a vocês. Ok? Bom trabalho a todos e até mais.